eu lembro que há muito tempo atrás, quando os primeiros mestres tibetanos vieram para o Brasil, eu fui numa palestra. E ele fez uma palestra muito legal em que ele falou do fio de ouro, né? Que é um conhecimento que não se rompe e que atravessa os tempos, mas não se rompe. E que a gente, então, deveria se ligar a esse conhecimento ou às pessoas que transmitem esse conhecimento, né? Os mestres que transmitem esse conhecimento. Aí eu perguntei para ele, e como é que a gente vê que uma pessoa ou um mestre, ele tem o fio de ouro, né? Aí ele falou assim, através dos discípulos dele, através das pessoas que estão à volta dele. Então, se essas pessoas não têm muito desejo, ambição, muito esse senso de disputa, então esse mestre tem fio de ouro. Eu achei interessante a resposta dele, que essas virtudes devem estar nas pessoas que preservam esse fio de ouro, porque senão elas não conseguem se ligar ao fio de ouro. Se é uma pessoa que tem muito desejo, muito apego, muita vaidade, né? Então, Aí é ela que não consegue se ligar, né? Não que o fio, você falou não, uma coisa ela não bonita, que o consegue ouro ligar, não se quebra, né? não se quebra, o Mas fio ela de que ouro não não se se quebra. conecta a esse fio. E aí eu queria exemplificar isso pela própria história da medicina tradicional chinesa, tudo bem? Porque o fio é um fio de ouro porque ele tem uma fonte, né? Tudo que dura no tempo, tudo um conhecimento que dura no tempo, né? É porque tem uma fonte que está sempre presente nessa transmissão. E eu vou exemplificar isso com a medicina tradicional chinesa, né? Uma história de observação, estudo, longevidade. A gente sabe que a civilização chinesa não é a mais antiga, mas ela se torna mais antiga porque os fundamentos dessa civilização, ela não se quebrou em nenhum momento e dura até hoje. Então, durou no tempo, né? Então, e esses fundamentos são devidos à fonte. Aí eu vou mostrar para vocês qual que é a fonte. Primeiro que, vamos ver, a China, o nome China, Zhongguo, é Império do Meio. Eles se consideravam Império do Meio, né? Aí vocês estão vendo o mapa da China. A China é o terceiro país em dimensão territorial, né? Ele tem 1 bilhão e 400 milhões, eu não sei se ainda tem tudo isso, né? 400 milhões de pessoas, mas vocês podem ver que a densidade está mais aqui no leste, né? Mais para dentro não tem muita gente. E o interessante é que desse território todo, só 17% é agricultável. O resto é montanha, deserto, etc. Então, eles tiveram que muito cedo lidar com a escassez, né? Porque você imaginou 17% do território agricultável alimentar 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né? Então, vamos continuar? Pode virar o slide. Aí vocês podem fazer uma comparação da China com o Brasil. A China é uma massa de terra, assim, né? Não tem muita água. O Brasil parece um feto, um nenê,
porque é banhado de água, né? E se a China chama Império do Meio, o Brasil está na América, Americua, um mestre yogi me falou que Americua significa terra dos ventos. Então, terra dos ventos, da água, né? É um país muito novo, muito novo. Pode ir. Então, aí eu falei da fonte que estabeleceu os fundamentos, né, da civilização chinesa, é porque no ano de 2852 a.C., surgiram os imperadores lendários. Pode ir passando. Esses imperadores lendários é que é a fonte, e daí que o espírito deles é o fio de ouro, desses imperadores, né? Então, vocês estão vendo que o que nasce dessa fonte, ela dura no tempo, e mesmo hoje ainda está na medicina, ciência, na filosofia chinesa, os fundamentos dessa fonte dos três imperadores lendários, né? E estou enxergando, peraí. Tá, pode mudar. Então, pode mudar. O Fuxi. Esse foi o primeiro. Então, ele ainda estava numa época em que a China era muito selvagem, né? Então, esses historiadores, assim, denominaram essa época primitiva, dizer que a região da China era chamada de Grande Pântano do Sonho e das Nuvens. A China era o Grande Pântano, porque as pessoas viviam como selvagens e sem nenhum discernimento, consciência, né? Com promiscuidade sexual. E então o Fuxi, que era um chefe sábio de todas as tribos, ele começou a contemplar o céu, começou a contemplar a si mesmo, a terra, e ele descobriu, entre aspas, o Yin Yang, ou seja, ele se deu conta que a gente vive num mundo em que é dual, em que existe polarização. E por causa disso, e que ele chamou de Yin Yang, né? E que os movimentos se processavam em torno essas duas polaridades, né? Que se complementam, se afastam, complementam, se afastam. E que não só isso, mas também existem a relação entre os dois e que existem mutações. Então, por causa do Yin Yang, é que começou esse pensamento que orienta o raciocínio do chinês até hoje, que é o pensamento da mutação, que tudo muda, o que é imutável é a mutação. Tudo muda e tudo se movimenta, nada é estático. Então, ele começou a civilização chinesa. Aí você pode ver que as vestes dele são de animais, né? Para simbolizar que é uma época primitiva, onde as vestes eram peles de animais. Aí veio o Shannon. Shannon é o santo da agricultura, né? Ele é considerado o pai da farmacologia natural, da medicina tradicional chinesa. Ele provou e testou uma grande diversidade de plantas, frutos, ervas, para ver quais que poderiam comer, quais que não. Domesticou animais, né?
E você pode ver que as vestes dele são vestes de fibras vegetais, algodão, são vestes pesadas, né? E aí veio o Huangdi, que é o imperador amarelo, né? Você vê que o imperador amarelo, ele já, né, refinou as métodos e técnicas e aí desenvolveu a medicina chinesa, a bússola, exercícios e ritos e a seda, né? Você vê que as vestes dele são de seda. A seda, quando surgiu, fez... Por isso que tem a Rota da Seda na China, que é a rota que o Marco Polo veio do Ocidente para buscar a seda. Porque imagine um tecido leve que aquecia quando era frio e que refrescava quando era quente, e ninguém sabia como se fazia, né? Então, o Marco Polo veio até a China para buscar essa seda. E a medicina chinesa, que foi um refinamento do imperador amarelo, que estabeleceu as bases da medicina tradicional chinesa, é claro, a partir de todos os conhecimentos que os antecessores dele fundamentaram, né? E aí, assim, em relação à medicina tradicional chinesa, ela tem 4 pilares na acupuntura, moxa, dietoterapia e os exercícios, né? Tudo isso foi vindo de práticas, foi vindo de observações, né, das pessoas, contemplação, né? Por exemplo, a acupuntura, eles observavam que quando tinham inchaço, quando doía, eles poderiam usar uma pedra para tirar sangue, para furar, e melhorava. Então, esse foi evoluindo até para ser a acupuntura. Ou que eles, o calor, né, quando eles deitavam nas cinzas das fogueiras, eles sentiam melhor. Então, as pedras quentes, as moxas, tudo isso vieram dessas observações, né? A dietoterapia, a distinguir os alimentos que pode comer, que faziam bem, né? E os exercícios no sentido de, por exemplo, quando tinha que respirar mais profundamente por causa de uma dor, ou quando acocorava, ou quando, né, quando sentia frio ficava, né, assim, enrolado, quando tinha que se abrir, né? Então, daí veio os exercícios, né? Então, os meridianos e os pontos foram evoluindo daí, porque todo esse conhecimento chinês, ele vem de consciência de si próprio, vem de uma clarividência que esses mais antigos tinham, né? Porque para você observar o fluxo que acontece aqui, a circulação do fluxo que acontece dentro de você, para daí ver os caminhos dele e os pontos que estão ligados com a natureza, né? Precisava de uma clarividência, porque, veja, não dá para você ver isso numa pessoa morta, porque esses fluxos não existem mais numa pessoa num cadáver, né? Então, tem que ser observados dentro de uma pessoa viva. Então, por isso que a clarividência foi um potencial muito utilizado, né? E
Então, essa é a fonte. Aí tem os clássicos, né? Por exemplo, o Tratado da Medicina Tradicional Chinesa, do Imperador Amarelo, tá? Que é um tratado muito rico, estudado até hoje nos cursos de medicina lá da China, em que ele é escrito em forma de diálogo. É o Imperador Amarelo perguntando para os seus médicos, né, para os seus sábios, perguntando questões, porque o diálogo é uma forma de você abranger uma coisa mais amplamente. Né? Por isso que eu dei o nome de diálogos aqui. Né? Esse tratado, ele foi desenvolvido, ele foi escrito por vários médicos ao longo de séculos. Eles começaram a compilar isso há 700 e poucos anos antes de Cristo, né? 770 a 476 antes de Cristo, eles já começaram a pegar todas essas experiências e fazer uma compilação disso, e sendo que só se completou na dinastia Han, que há 206 antes de Cristo. Quer dizer, não foi... vários médicos compilaram, mas deram o nome de Tratado do Imperador Amarelo em respeito à fonte, entendeu? Esses médicos todos ficaram no anonimato, tá? Isso nos mostra que um respeito à transmissão desse conhecimento como fio de ouro, né? Em que o anonimato, em que o respeito à fonte e o anonimato é que vai fazer com que essa fonte se prolongue no tempo. Se eu, por exemplo, se eu desenvolvo algum método e tal, são assim, não é nada novo. Tudo está baseado na fonte. Eu só fiz alguma coisa mais adequada para o tempo que eu estou vivendo, para as necessidades, mas não é nada novo porque os princípios são a fonte, entendeu? E isso é importante porque muita gente cria alguma coisa e coloca o seu próprio nome. Isso não está no fio de ouro, entende? Quer dizer, mesmo o Dr. John, quando fez o Liang Kun e Zoeterapias, ele se baseou, tem aí os slides, ele se baseou nos desenhos, que voltam antes, porque foram descobertos esses desenhos de posturas, né, em seda, que foram copiadas de frescos nas cavernas que tinha na Rota da Seda, tinha esses desenhos esculpidos que mostrava que os antigos já tinham noção desses exercícios a partir dessas posturas. Essas peças de seda foram achadas num livro de medicina chinesa, eu acho que dessa época, né, da dinastia Han, em que já tinha esse conhecimento. E aí pode virar mais. Então, aí você vê, o Dr. John sempre cita a fonte, cita que, por exemplo, as posturas das zooterapias têm a ver com a postura do Daoyin, antes era chamado Daoyin. Ele cita essas fontes mais antigas, mas cita as mais próximas também. Ele cita os mestres dele, né, de medicina, de treinar, e
Aí pode passar. Porque as fontes trazem o que é do fio de ouro, e todas as coisas que aparecem são criações em cima, né, desse fundamento, né? Então, esse que é o fio de ouro. Então, se eu desenvolvo uma prática, é porque eu sinto necessidade de pegar esses fundamentos e sabe, assim, desenvolver alguma coisa mais apropriada para as necessidades atuais. Então, esse que é a questão do fio de ouro, né? E aí a gente vai encontrando formas de expressão dessas fontes em momentos históricos diferentes, né? Em momentos históricos. É importante essas adaptações. Até o Dr. Zóio também era médico ortopedista, né? Isso. Também tem uma relação com esse outro saber, né? Ele é médico e, na verdade, assim, os médicos lá, eu não sei agora, mas todos eles praticavam, né? O Dr. João praticava as artes marciais Shaolin, ganhou várias competições, né? E geralmente quem pratica acaba tendo um conhecimento do corpo que os torna médicos, né? Na época da minha mãe, lá na China, muito tempo atrás, quem eram os médicos eram os praticantes. Né? Aí, na aldeia dela, de repente, aparecia um praticante de artes marciais internas ou externas. Todo mundo procurava essa pessoa para resolver os problemas. Né? Porque a medicina chinesa ela foi organizada e numa dinastia aqui, ó. Porque sabe, os cursos de medicina chinesa foi no século 6 a 9 depois de Cristo, nas dinastias Sui e Tang, que o governo prestou atenção à educação em medicina e criou o Bureau Imperial da Medicina. Então, aí que começou, né? Uma coisa mais científica. Hoje, a coisa está bem tecnológica, porque só em 200 anos é que eles fizeram o primeiro homem de bronze, né, que tinha os pontos de acupuntura. Hoje você tem corpos tecnologicamente translúcidos em que, sabe, eu não sei se é 3D, eles fazem esses corpos translúcidos que os meridianos são coloridos, aí você vê dentro uma coisa em 3D, né? Mas essas são, eu acho que essas adaptações, essas expressões atuais dessas fontes, né? Ninguém está falando meridiano novo. O meridiano é o mesmo. Na verdade, teve uma evolução. Quer dizer, há um tempo atrás, tinha 10 meridianos. Aí passou para 11. Aí hoje é 12. Entende? Os pontos que são classificados são 365. Que os chineses sempre gostam de... São 365 durante o ano, então é 365. Os pontos que... Mas existem mais pontos que isso. Os pontos novos são os que não foram classificados até esses 200 anos depois de Cristo, né, da dinastia Tang. Então, tudo que apareceu depois são considerados pontos extras. Né? Quem sabe, daqui a um tempo, porque já se passaram muito tempo, né,
que o uso contínuo deles os elevem à condição de pontos oficiais. Por enquanto são pontos extras. Então, como é que fala? A comprovação científica da medicina chinesa é através do uso e do tempo, que consolida esse, né? Tanto que os meridianos, que antes eram 11, agora são 12, quem sabe não surja mais meridianos. Porque são caminhos que são utilizados constantemente e que dá o status dele de um meridiano oficial, quer dizer, está comprovado, sabe? É que nem assim, tipo, você vai no mato, né? Aí você abre uma picada, né? Que pouca gente usa. Aí o mato vai fechar em cima dessa picada, né? Aí se você abre uma picada e constantemente tem fluxo de gente usando, essa picada vai se transformando num caminho, depois numa como é que fala? Numa estrada, porque está sendo muito usado, né? Mas legal que você falou do fio de ouro é qual é a nossa atitude, né, frente a essas atualizações, né? Porque elas vão gerar essas estradas novas, né? Aonde eu vou abrir uma picada? Porque senão eu posso ficar abrindo trilhas superficiais, não acessando essas fontes, né? Posso estar fora do fio de ouro, é isso que eu estou querendo dizer. E essas atualizações vão desses mergulhos profundos nas fontes, né? Porque até para abrir uma picada, você precisa saber por que você está abrindo, para quê, sabe? E isso depende muito da intenção e também porque os chineses sempre falam, a teoria vem da prática, né? Vem de uma necessidade, porque senão ela é inútil. A teoria só serve para fazer com que uma prática fique melhor, né? Senão ela fica uma coisa intelectual sem utilidade.